Paz e graça, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso devocional. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos fazendo o devocional do lecionário de Quaresma e nós queremos aqui então convidá-los a meditar no texto de Filipenses, capítulo 3, do verso 2 ao verso de número 12. Eu não vou fazer a leitura, mas você pode acompanhar com calma onde você estiver. O texto fala do apóstolo Paulo combatendo os falsos mestres. A igreja de Filipos era uma igreja muito amiga, parceira do apóstolo Paulo. Porém, é como toda boa igreja, como toda comunidade cristã, você tem problemas, né? E aqui Paulo tinha observado que o problema da igreja de Filipos era o ensino dos falsos mestres que queriam insistir em fazer com que os cristãos não apenas colocassem a sua fé em Cristo para a salvação, mas que também entendessem que a observância da lei de Moisés era importante para obtê-la. Veja, por exemplo, no verso 2, ele diz, cautelai-vos dos cães. Ele chama de cães os falsos mestres. Ele chama também de maus obreiros. Ele fala que é a falsa circuncisão o ensino deles. Paulo vai dizer, olha, se é para confiar na carne, ou seja, naquilo que produzimos, né? Eu tenho muito do que me vangloriar. Por exemplo, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, né? Então Paulo está dizendo, olha, se é para confiar nas boas obras que produzimos, na lei de Moisés, olha, o meu currículo é impecável. Eu era fariseu, circuncidado ao 8º dia, né, da tribo de Benjamim, né, e eu era uma pessoa que achava que perseguir a igreja era fazer a obra de Deus e eu perseguia. Eu era irrepreensível, né, na lei, na prática, na observância, né, daquilo que a religião, que o judaísmo ensinava. E Paulo vai dizer lá no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo vai dizer, algumas traduções você vai encontrar a palavra esterco, considero tudo esterco, ou seja, esse meu currículo impecável que eu poderia aqui colocar diante de vocês, eu considero esterco diante do conhecimento de Jesus. O que Paulo está nos ensinando é aquilo que os reformadores no século XVI gritaram: somente Cristo. Cristo é suficiente para a nossa salvação e nós abrimos mão de tudo para poder assim nos agarrarmos a Cristo, nos identificarmos com Ele na sua morte, assim como também nos tornarmos participantes da ressurreição. O que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida? Muitas das vezes, nós achamos que aquilo que produzimos, aquilo que fazemos, tem um peso, né, para acrescer a nossa salvação. É como se nós tivéssemos algo a oferecer a Deus, as nossas boas obras, a nossa justiça, como critério para poder dar uma carteirada ou colocar diante de Deus para que Ele possa considerar na nossa salvação. Muitas igrejas, com seus usos e costumes, e às vezes legalistas, né, elas praticamente anulam a suficiência da obra de Cristo com seus usos e costumes, como se aquilo fosse, aquelas coisas tivessem peso espiritual para a salvação. E nós precisamos entender que somente Cristo, que a nossa fé, a nossa esperança repousa em Jesus, na obra redentora, que as boas obras nós praticamos como fruto da graça de Deus em nosso coração, mas não como critério para que venhamos, né, diante de Deus apresentá-las como base para a nossa salvação. Somente Cristo. Ele é totalmente suficiente para nos salvar. Que possamos, diante desta verdade, abrir mão dos nossos currículos, abrir mão da nossa vaidade de acharmos que podemos
produzir algo para chamar a atenção de Deus, mas que toda a nossa boa obra seja fruto dessa graça em nosso coração, não para que possamos usar como critério de salvação, porque não tem valor algum, mas para que possamos manifestar a bondade de Deus através delas. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a confiar em Ti, a nos achegarmos a Ti, não confiantes na nossa justiça, na nossa boa obra, mas tão somente em Jesus. E aqueles que acreditam nos usos e costumes de suas denominações, enfim, que eles possam, ó Pai, entender que o Evangelho, a cruz de Cristo é suficiente e que possamos abandonar toda tentativa de anulação, ainda que inconsciente, da cruz de Cristo, através, ó Pai, de acréscimos que colocamos, que a religião coloca. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Se essa reflexão falou ao seu coração, ajuda-nos a divulgá-la através de um like, através do compartilhamento e se torne assim, então, um propagador da mensagem do reino através assim das redes sociais. Que Deus te abençoe e um bom dia em nome de Jesus.